falar, se todo dia fosse igual hoje, tava feito, viu? Porque uma bet no Bournemouth menos 0,25 que a gente viu no nosso vídeo veio tranquilinha, aumentada da 365, chute a gol do Evanilson, odd 2 tá na conta. E ainda a gente enviou uma super odd na Betano, odd 5 também, pro Bournemouth vencer e ambas as equipes marcarem. E lá no nosso grupo, onde a gente filtra as melhores super cotações, tem muito mais dica para vocês de super odds, odd 10 inclusive hoje nos Lakers para poder vencer, aumentada aí absurda. E tem muitas outras. Eu vou deixar para vocês hoje uma aumentada do Flamengo, odd 10 para ele fazer um gol no Bahia. Essa aumentada é exclusiva da Esportiva Bet, que quer trazer novos usuários para poder conhecer a sua casa. Eles fazem esse tipo de promoção. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Atenção, o jogo é só domingo, mas essas promoções não costumam durar muito. Então já pegue agora já para poder criar a sua conta e pegar essa odd 10, porque senão depois você vai ficar assim, vai reclamar comigo, mas eu não tenho culpa. Então vamos rodar a vinheta, que tem muitas dicas nesse sabadão e eu vou passar todas para vocês depois da vinheta. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sábado. E a gente começa aqui com o confronto do Leeds contra o Tottenham. O Leeds tem feito uma campanha bastante digna, tá? Não é à toa que o time está na posição que está no campeonato. Na 12ª colocação, uma posição confortável, longe da zona de rebaixamento, o principal objetivo da equipe. Esse Leeds joga bola em casa, um time que menos cede expectativas de gols aos adversários. Então, o Leeds em casa, invicto nessa temporada, vai hoje receber a equipe do Tottenham. O que mais me preocupa em relação ao Leeds é alguns jogos que o time não consegue produzir ofensivamente, mas isso acontece mais fora de casa. O time vem de 2 jogos muito bons. O jogo diante do Wolverhampton foi com muita propriedade, o jogo diante do Bournemouth também. O Leeds joga bola e é consistente diante de um Tottenham que chega aqui numa sequência boa. Já são aqui 9 jogos sem perder nos últimos 10, só uma derrota aqui pro Bournemouth, mas vem com um desgaste e que vem com uma sequência de lesões grandes e que tem atrapalhado o desempenho dessa equipe. O Tottenham teve um jogo difícil diante do Bolo, onde foi muito pressionado, martelado, teve o gol do Bolo anulado e o Tottenham conseguiu no final buscar aqui o empate. Hoje não vai poder contar com o Solanke, que fez uma pequena cirurgia no tornozelo, o Maddison já tá fora, assim como o Kulusevski também, Draugsin, Bissouma e também o Takai. O Muani tá em dúvida por conta de uma lesão na coxa, então o Tottenham vem um pouquinho baleado aqui para este confronto, mas tem um elenco bastante robusto aqui também, com chegada de bons jogadores que cresceram com a ausência desses. Então o Bergol jogando bem, Bentancur e Palhinha, o Kudus também com o Harvey Simons e o Richarlison comandando o ataque. O Tottenham vem numa sequência boa nesses jogos de Premier League fora de casa, invicto, vencendo o City, West Ham e Brighton. Tem o jogo de meio de semana diante do Leeds e o Leeds invicto em casa. Então a gente tem equilíbrio nos jogos do Leeds em casa, equilíbrio nos jogos do Tottenham fora de casa. Então, um puxando para o lado, um puxando para o outro. Quando a gente vê equilíbrio, o que a gente tem que ver nas cotações? Eu falo com vocês sempre, equilíbrio. E a gente tem aqui um jogo de cotações equilibradas, sem favoritismo. Então, a gente não tem muito desajuste aqui, valor nessas bets, porque as cotações estão equilibradas. Então, pessoal, a gente tem que ir para outro mercado e eu vou no mercado de gols, tá? A gente tem aqui o Tottenham com uma defesa muito sólida, o Leeds cedendo poucas chances dos adversários aqui. Como eu falei, a expectativa de gols dos adversários é baixa. O ataque do Leeds tem problemas, tanto que só abriu o placar uma vez nessa temporada da Premier League, todas as outras foi o adversário. O time passou em branco em 9 das últimas 10 derrotas também, e todas as 5 vitórias do Tottenham em competições nessa temporada vieram com um jogo onde o time não sofreu gols. Então, os dois times têm força no lado defensivo e o Tottenham um pouquinho desgastado, pode ter problemas em sair atrás para poder recuperar. E eu acho que esse jogo aqui com menos de 2.5 é o mais interessante. Vou botar aqui 1-0 para um dos lados, 1-1, os placares mais prováveis. Acho que a gente perde eventualmente no 2-1 aqui, vai ficar em risco, mas eu vou buscar esse menos de 2,5 nesse primeiro confronto. Beleza? Se tiver com um pouquinho de receio, tenta pegar o menos 3 aí, ó, de 1,50, também acho interessante, tá? E pro bilhete menos 3,5 aqui, eu gosto. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Arsenal recebendo o West Ham. O Arsenal que chega aqui com mais uma vitória por 2-0, né? 2-0 no Atlético, 2-0 no Porto Vale, 2-0 no Newcastle e 2-0 no Olympiacos. Então, em 4 dos últimos 5, o total de gols do Arsenal aqui foi de apenas 2. E o time teve um jogo diante do
Olympiacos que foi bem tranquilo, um gol logo cedo, depois administrou, matou o jogo no final, então foi um jogo bem tranquilo aqui. E o time vem numa sequência muito forte nos jogos dentro de casa, nessa Premier League também. Tá invicto no momento, vencendo Leeds, Nottingham e City. 2 jogos sem sofrer gols também. E agora vai pegar o West Ham, que chega com um momento positivo aqui, porque o Nuno dele teve poucos dias, né? 2 dias para poder treinar o time pro jogo diante do Everton. Tomou um baile de bola, era para ter perdido o jogo, numa das poucas chances foi lá o Bowen conseguiu marcar, e o Everton acho que cozinhou demais o confronto, deveria ter sido um pouco mais incisivo para poder matar a partida, o ponto aqui foi positivo. Agora tem um desafio histórico bem pequeno aqui, mas o West Ham pode se apoiar num histórico, já que nas 2 últimas vezes que ele visitou o Emirates, ele acabou vencendo o jogo aqui, então é uma zebrinha aqui que costuma pintar. Só uma partida do Arsenal na liga que teve um primeiro tempo sem gols, então o início do Arsenal costuma ser muito forte. 9 dos últimos 14 gols do Arsenal na Premier League foram marcados em bolas paradas, e o West Ham é um time que é péssimo no lado aéreo. Muitas bolas e gols do West Ham que ele toma são em jogadas aéreas, então olho nisso, tá? E 7 dos 8 gols do West Ham como visitante saíram após os 60 minutos. Os últimos 6 gols do West Ham fora de casa aconteceram no segundo tempo. Então a gente tem um início de Arsenal forte para poder pressionar o West Ham, e o que eu vou buscar é uma vitória do Arsenal no primeiro tempo, tá, pessoal? Já saindo de largada mesmo pro Arsenal vencer o HT diante do West Ham. Então eu vou confiar no Arsenal para poder vencer por conta da solidez defensiva e início forte, pressão diante do West Ham, que tem problemas do lado defensivo, beleza? Então Arsenal HT é a minha segunda dica do dia. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem o Manchester United receber do Sunderland, e cara, o United, ele é decepção atrás de decepção atrás de decepção. Ele acabou de tomar um 3-1 diante do Brentford, o técnico segue lá, e eu realmente não consigo entender, sabe? O Ruben Amorim, ele é muito perdido. Como eu falei pra vocês, todas as vitórias do United aqui sobre o seu comando, elas têm alguma coisa que fez o Arsenal, o United ganhar, seja jogador expulso, como foi diante do Chelsea, seja pênalti, seja vacilo descomunal da defesa adversária. Então, esse United, embora tenha ótimas peças, como tem já há vários anos, ainda não deu liga e é um time muito limitado, tá? Embora seja um dos times que mais finalizam, tem muita dificuldade de criar chances. Eu gostei muito do que eu vi do Sunderland nessa temporada até o momento. O time tá invicto aqui nos últimos 5 jogos, perdeu só pro Burnley, depois de na estreia ter atropelado o West Ham. Ele fez um jogo muito forte diante do Nottingham, onde ele sim foi pressionado, mas conseguiu fazer o seu gol, e ele é o terceiro time que menos cede gols nessa Premier League. Os X-gols esperados contra, se eu vi no Not Soccer, tá, pessoal? Sigam eles lá, as informações deles são muito boas. Foi de 6 gols só apenas no campeonato, é muito pouco, cara, muito pouco mesmo. Então o Sunderland se defende bem e é bastante competitivo, tá? Eu acho que o time ainda pode muito bem manter as coisas próximas diante do United, pode buscar um gol nessa defesa que é uma bomba e pode surpreender aqui os Red Devils com certeza, tá? Tem uma coisa que o United gosta de fazer, é nesse tipo de jogo tropeçar. Pode ser um jogo de virada de chave aqui, mas também pode ser o último jogo do Ruben Amorim no comando do United. Eu acho que o United tem problema, já sofreu 11 gols e das 56 finalizações que sofreu, então é um número alto, tá? O United, ele tá até invicto contra times recém-promovidos, mas ele tem muita dificuldade de vencer, quanto mais por um gol de diferença. Então o United não tem conseguido vencer por larga margem. Por isso eu vou recomendar para vocês aqui, a gente quer mais 1,5 do Sunderland nesse confronto, tá? Pode perder por até um gol aqui e ainda assim a gente ganha a nossa dica. Para poder finalizar, pessoal, temos o Chelsea contra o Liverpool. E será que vamos perder mais uma vez no Liverpool? Eu acho que sim, porque eu vou apostar neles de novo, pessoal. Vocês me desculpem. O Chelsea fez um jogo fraco diante do Benfica. Não foi um jogo de muito volume, de muita criação, e o time está sentindo a falta dos seus jogadores. O Cole Palmer está fazendo muita falta, Colwill também não joga, Chalobah, o Delap, esse Hugo, Mudryk e também o Fofana em dúvida, além do Andrei. O João Pedro foi expulso e eu acho que foi a 3ª ou 4ª vez seguida que o Chelsea teve um jogador expulso seguido, então o time está muito perdido na questão emocional. Parece que, como eu falei, alguns questionamentos em relação ao técnico, mas é um meio-campo muito forte também. O grande ponto do Chelsea, na minha visão, é que assim, o Chelsea é um time muito bom, mas ele não é o melhor time do mundo, como a impressão que ficou por ele ter ganhado do PSG no Mundial de Clubes. Então eu acho que o Chelsea ele é um pouquinho supervalorizado nas cotações, porque é um time que tem sim limitações. A gente viu esse time perder aqui pro Bayern, perdeu pro United, teve um expulso, beleza, mas
teve um expulso também diante do Brighton. Então, assim, as derrotas têm asteriscos, mas vai pegar o Liverpool que vem de 2 derrotas e o Liverpool tem um potencial de melhora muito grande, tá? O Liverpool ele desligou aqui diante do Galatasaray, martelou, a bola não entrou. O time tá se acertando muito nessa questão do meia central aí, que tá agora o Szoboszlai tá como provável titular, porque o Wirtz não tá encaixando muito bem mesmo, tá? Ele tá num ritmo um pouco mais lento. E o time hoje não vai poder contar com o Alisson também, que tá com uma lesão. Mas, cara, eu acho o Liverpool mais time do que esse Chelsea baleado sem o Cole Palmer. Ele muda demais a força do Chelsea aqui e eu vou ter que ir nesse empate no do Liverpool. Eu já peguei o empate no Liverpool contra o Arsenal e vou contra o Chelsea também, beleza? Indo pro Brasileirão, meus amigos, a gente tem aqui o Fluminense recebendo o Atlético nesse primeiro confronto. O Fluminense vem numa sequência forte nos jogos em casa aqui, se eu não me engano, não perdeu os últimos 9 do Brasileirão, né? Tá numa invencibilidade boa aqui. Deu pro Corinthians, então uma derrota aqui nos últimos 5 jogos. E vem de uma boa vitória diante do Botafogo também. Deixou a vitória escapar no finalzinho diante do Sport, aqui um vacilo no 2-2, mas foi o 4º jogo de invencibilidade. Esse aqui contra o Lanús não prestou muito porque foi eliminado, então o foco todo é no Brasileirão e ganhar a vaga para a próxima Libertadores. O Fluminense agora vai com seus titulares, volta hoje o Thiago Silva. O time vai pra cima de um Atlético e tá conseguindo fazer gols aqui na maioria dos jogos em casa. O Atlético vem de 3 jogos de invencibilidade, deu uma escapadinha de zona de rebaixamento. Em 3 jogos não sofreu gols aqui, o que é sempre importante, tá? Mas ainda segue com alguns problemas aqui. Hoje volta o Hulk, volta o Lianco, mas ainda tem algumas baixas aqui. Rony, 22 jogos já sem marcar gols pelo Atlético, então o Atlético aqui tem um pouco de dificuldade. O histórico diante do Fluminense também não é muito bom. E o Fluminense é um time que sofre muitos gols aqui nesse Brasileirão, tá? E o Fluminense, o histórico que eu falei, nos últimos 9 jogos contra o Atlético, o Fluminense não perdeu. São 5 vitórias e 4 empates. O Atlético é um time que tem uma posse de bola muito grande e a tendência com o São Paulo é isso, que o time consiga criar e consiga finalizar. E o Atlético, embora não tenha marcado tantos gols, ele criou para poder fazer pelo menos 5 gols nas últimas partidas do Brasileirão. Então o Atlético está criando uma hora essa bola tem que entrar. Contando com gols do Fluminense, que em casa é muito forte, com gols do Galo também, o mais de 1.5 aqui é o que eu mais gosto, pessoal, é o que eu vou buscar nesse jogo, beleza? A gente tem também o Bragantino recebendo o Grêmio. E, pessoal, desde da mudança, né, do término do Mundial de Clubes, o Bragantino é o que tem o pior desempenho no campeonato, tá? É um desempenho horrível, o time caiu demais de desempenho e é um aproveitamento digno de time que vai ser rebaixado. Só uma vitória nos últimos 10 jogos, vem de alguns empates aqui, mas a defesa seguidamente sendo vazada. E o Grêmio é um time que tem um ataque que consegue fazer gols em quase todos os jogos, quanto mais fora de casa. Venceu o Atlético aqui, empatou com o Flamengo, ganhou do Inter, conseguiu empatar com o Santos. Então, assim, o Bragantino é um time que tem limitações físicas, jogadores que estão lesionados frequentemente, o Sacha não joga, Gabriel, Isidro Pita, Davi Gomes, pode ser que volte o John John, que é um reforço importante, mas o Bragantino tem muitos problemas de criação e problemas principalmente no lado defensivo, tá? Do lado do Grêmio, muitas baixas também. Alisson, Balbuena, Batshuayi, Cueja, João Pedro, Rodrigo Eli, Thiago Volpe, Vila Sante, mas o Grêmio já tá conseguindo se acertar sem esses jogadores. Chegada do Kahneman, chegada não, né? A estabilização do Kahneman na zaga ajuda demais. O Arthur no meio campo, esse sim, a chegada dele estabiliza bastante. William disponível, então assim, embora eu não possa contar com o Marcos Rocha, eu não consigo entender o favoritismo do Bragantino contra praticamente nenhum time. A gente já ganhou aqui indo contra o jogo diante do Santos, né? E eu vou também vou pegar o dupla chance do Grêmio aqui contra o Bragantino, pessoal, com esse time com essa forma recente aqui, não tem como. E o Grêmio crescendo muito nos jogos fora de casa aqui, eu vou dar um voto de confiança pro tricolor gaúcho. Internacional e Botafogo, nesse jogo, pessoal, eu achei aqui as cotações bem equilibradas porque eu não consigo ir para nenhum dos lados. O Inter tá numa sequência horrível dentro de casa, olha só que desempenho ruim. E o Botafogo fora de casa vem numa sequência muito mal também, tá? O Botafogo também tem alguns desfalques e quando tá jogando fora de casa, a produtividade ofensiva, isso já não é de hoje, cai bastante. O Inter tem um jogo de necessidade de vitória grande, o Ramon Dias está fazendo alguns testes de mudança do time, o Carboneiro teve uma pequena lesão, mas ele vem conseguindo produzir bem, finalizar no gol e é um bom jogador, mas o Inter não engrena e toma gols aqui para praticamente todos os times. Só que o Botafogo puxa para poucos gols, porque quando ele faz o gol, ele para e ele se defende bem, então consegue amarrar os confrontos também. O que eu vou pegar nesse jogo, pessoal, é o menos de 5,5 cartões. Achei a linha esticada aqui pelo árbitro, pela situação da partida e pelo ritmo do confronto, que tem de ser um pouco mais lento mesmo. Então, essa dica aqui
do nosso especialista do grupo de cartões que eu passei para vocês. Como eu falei, esse grupo eu não tenho problema nenhum de fazer propaganda dele, porque é um grupo que ele está saindo cada vez mais espetacular, tá? A gente enviou 53 dicas nesse grupo nos 20 dias aí desde que ele abriu, né? A gente fez um teste gratuito, ele ficou 6 unidades em um mês, depois a gente abriu o VIP, ele ficou 5,44 em 20 dias, com 53 apostas, 40 a gente bateu o CLV, uma métrica relevante para saber que você é lucrativo no mercado, em 10 ficou neutro, a gente só perdeu o mercado 3 vezes. Então é um grupo que dá uma projeção aí de longevidade muito grande, de rentabilidade também. Então eu vou fazer o jabá desse grupo aí porque ele merece, tá, pessoal? E eu gosto bastante deste grupo aqui. Estou recomendando para vocês a dica de menos 5,5 cartões, beleza? Para poder finalizar, galera, Corinthians e Mirassol, jogo aqui bem interessante também. E vou deixar 2 dicas para vocês, tá? Uma também do nosso VIP de cartões e uma que é a minha dica para este confronto, beleza? O Corinthians, ele vem uma pressão aqui já por resultado, porque pelo Brasileirão ele não vence em casa desde maio. É a maior sequência sem vitórias do Corinthians desde 2007, ano que o Corinthians foi rebaixado. Então, desempenho do Timão aqui muito ruim no Brasileirão. 3 jogos também sem vencer, a zona de rebaixamento já começa a se aproximar e a pressão e o desempenho do time fica prejudicado por conta de ausência de bons jogadores, tá? O Corinthians vai ter o Guinegão, um prospecto muito bom aí, que tá fazendo gols, fez de novo diante do Inter, mas vai pegar aqui o Mirassol, que depois de ter perdido pro Galo já voltou para sua sequência invicta. O Mirassol hoje ele joga mais bola que o Corinthians. Acho até o Corinthians bem treinado, acho que ele tem muita chance na Copa do Brasil, mas as cotações não podem ser discrepantes assim. O Corinthians está com muito mais problemas de criação do que o Mirassol. O Corinthians tem muito mais problemas defensivos do que o Mirassol e a organização tática do Mirassol também chama bastante atenção. O Mirassol tem totais condições aqui de buscar pelo menos um empate, ainda estão dando mais 0,75 do Mirassol, então eu vou pegar essa dica, tá? Jogo também de rivalidade paulista, jogo muito brigado, jogo que teve já algumas farpinhas pré, então árbitro também puxando para cima, mais de 5 cartões nesse jogo, dica também do nosso grupo de cartões recomendada para vocês, beleza, pessoal? Então esses são os nossos palpites para o final de semana e para poder finalizar, vou deixar aí uma big odd para vocês e aquele bilhetinho que vocês gostam com a tripla de artilheiros para a Premier League, beleza? Se você quiser mais dicas, é só ir lá no nosso grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets nesse final de semana.